Olá, galera do Site Fino, eu me chamo Regine de Mônaco e estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês, da minha trajetória artística e espero que vocês curtam bastante. Eu comecei a minha carreira há 30 e poucos anos atrás, na década de 80. Eu sempre fui aquela pessoa criada, muito presa, né? A minha mãe sempre me prendeu muito. Eu não fui daquele tipo de artista, de pessoa que já sai com 14, 15 anos e entra com identidade falsa, que naquela época tinha muito. A primeira boate que eu comecei a frequentar, na verdade, foi o Boêmio Cabaré. Fui com os amigos, né? Era a boate que era apresentada pela saudosa Laura Divisão, que é um ícone. E comecei a frequentar a boate e assistir as grandes artistas, né, que na época se apresentavam lá. Além da Laura Divisão, que era apresentadora, tinham artistas famosas que trabalham até hoje, né, como Ionica, Angélica Ravache, Luísa Gasparelli, Caroline Delamarque, que para mim era um ícone, né, e outras saudosas que já se foram, como Lola Assunção, né, que era maravilhosa também. A Laura sempre fazia concursos lá, concursos de beleza, era Miss Brasil, Miss Universo. Primeira vez que eu fui na casa, eu assisti ela fazendo um show. Chamava-se Érica Egito. E eu fiquei no camarim, olhando ela se arrumar, né, questionando perguntas, e ela assim meio na dela, meio séria, que as pessoas sempre ficam meio arredias, né, quando vem alguém, alguma novata, ficar questionando ou perguntando por curiosidade. E eu comecei a frequentar os domingos, né, e resolvi concorrer nesse boêmio no último Miss Brasil que teve. Depois disso não teve mais os concursos nessa casa. E eu fiquei entre as 5, não ganhei o concurso, mas fui bem aplaudida e ali nasceu meu nome, Regine de Mônaco. Por que Regine de Mônaco? Eu, quando comecei a me montar, as pessoas falavam que eu tinha um rosto de francesa. E meu apelido de rapazinho, na época, era Ginho. E Ginho de Jorginho. Então, eu queria algum nome que se assemelhasse ao meu apelido de boy. Eu peguei e botei Regine, que eu achei mais imponente, mais suntuoso do que Gina, que era muito íntimo. Aí coloquei Regine Junot, J-U-N-O-T, mas se pronuncia Junot. Por quê? Porque era um seriado que passou na Rede Globo de televisão chamado Pecado Original, no qual a atriz Joan Collins era uma estilista famosa. Aí eu tinha um primo, que na época era entendido, e ele falou, Regine Junot, horroroso, 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 não bota esse nome não. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que nascer, como é que vai nascer se tá com nome? Eu tinha querido um sobrenome. Aí eu era apaixonada na época, isso era a década de 80, pelo RPM, pelo Paulo Ricardo. Tinha uma frase, um trecho da música que ele cantava, Stephanie de Mônaco, aqui estou, inteira a seu dispor, princesa. E tinha o Principado de Mônaco, né, a Stephanie de Mônaco, né, a Grace Kelly, né, que é a Grace de Mônaco. Aí eu falei assim, então eu vou ser Regine de Mônaco. E aí nasceu. Eu fiz amizade no meu bairro com um grupo de amigas que frequentavam um clube daqui do centro da cidade, chamado Turma OK, que não é uma boate, é um clube. Vão familiares, vão mulheres, frequentam senhoras, tem um departamento feminino, tem associados que pagam mensalidades e se apresentam no palco dessa casa. E eu fui conhecer um dia com esses amigos que me chamaram, que era Nana Stewart, Catuxa Brown, e elas frequentavam a casa e faziam show na casa. Nesse ano, a Cuquita Rinaldi, já falecida agora recentemente, ela levou os grandes concursos transformistas, eram realizados nos bairros do subúrbio. E esse ano ela levou o concurso para o Scala, na época, que não existe mais, que era o Tio Babilônia e Tio Scala aqui no Leblon. Então, concursos saíram da Zona Norte para a Zona Sul. Então, todas queriam concorrer. Só voltando um pouquinho ao tempo, no Boêmio eu acabei fazendo amizade com a Érica Egito, que ela queria lançar uma afilhada. E por um intermédio de um amigo meu, ele me apresentou a ela e ela que me produziu para esse concurso do Boêmio, que eu fui Miss Roraima. Fizemos amizade e na Musa ela quis me lançar, né? E o Henrique Filho, que é um estilista famoso, que produz grandes divas, grandes rainhas do carnaval, como Valéria Valença, Luma de Oliveira, Adriane Galisteu, a Juliana Paz. Ele me produziu com um vestido glorioso, que tinha um dragão bordado num vestido de veludo negro.
E eu ganhei o concurso por causa desse vestido. Que o vestido era tão lindo que eu coloquei Babilônia de pé me aplaudindo. Que eu tinha uma capa que eu abria e tinha um dragão de um lado, um dragão no outro e um dragão bordado no meio. Era um dragão carregando 3, entendeu? Uma semana depois ele vendeu esse vestido para a Xuxa Meneghel, que ela usou na primeira formação do curso dela de modelo mirim. Então, para mim foi assim um sonho. E daí nasceu a Regine de Mônaco. E daí eu comecei a entrar em vários concursos, né? Sempre gostei muito de concorrer. Então eu concorria muito em concursos de dublagem. Então eu fui me apresentar num concurso antigo que não existe mais, chamado Dia D. Nós fizemos um número do Mudança de Hábito das Freiras. E esse número assim, foi o número mais premiado que eu tive. A Lola Batalhão, na época, que foi a rainha das caricatas da banda da Carmen Miranda, banda de Ipanema, ela sempre na época do carnaval fazia fotos na manchete. Então ela reunia os artistas, né? E convidava, o tema esse ano é esse. Então teve um ano que o tema era cantores, MPB. E eu falei assim, eu vou de Rita Lee. Aí como o pessoal gostou, eu depois aprimorei mais o personagem, né? A caracterização da cantora. Eu comprei uma peruca melhor, tudo mais, e procurei me esmerar mais na caracterização. E fui na banda, na Parada Gay de Copacabana. Aí a Jane de Castro me viu também, me convidou para fazer o Divinas Divas no Teatro Rival, com isso. Então surgem vários convites através do seu trabalho artístico, de você aprimorar o seu trabalho. Teve um ano que eu fui de Olivia Palito, né? Eu coloquei um rapaz de Brutus correndo atrás de mim pela banda, eu gritava, papai, papai, procurando o papai, e não achava, quando achava aquele gay lindo, forte, eu pulava no pescoço dele. Então eu sempre procurei diversificar o meu trabalho, né? Não ficar só naquela coisa de fazer a fina, porque no início a gente fazia só a fina, a bonita. E a fina e a bonita foi perdendo espaço. Com o passar do tempo, vieram as novas gerações. E vieram os novos ritmos, né? Veio aquela coisa de bate-estaca, de boate. E as drag queens eram assim, as novinhas, né? De 20 e poucos anos, que batiam cabelo e tudo mais. E já não era mais comigo, eu já tinha uma certa idade, não dava mais para ficar batendo cabelo, né? E eu também não me identificava muito com esse estilo, nem com esse ritmo. Então a gente foi perdendo espaço. Então foi quando eu me relancei como cover. Então eu comecei a trabalhar de Rita Lee e de Edith Piaf. Como as boates cada vez foram mais fechando com a crise e tudo mais, começaram a ter shows de transformista nas saunas gays. E o público das saunas gays, que geralmente é um público mais maduro, de mais idade, ama Edith Piaf, né? Aí, com o decorrer do tempo, aparecem vários outros trabalhos, né? Então, eu gravei Zorra Total, gravei vários seriados da Globo, novelas, fizemos Explode Coração, Estrela Guia. E o que acontece? Até ficamos usando aquele dress bus, né, de se vestir, aquele ônibus de se vestir, e a Sandy, muito simpática, nunca mais, qual é o seu nome? Aí eu falei, meu nome é Regine de Mônaco. Ela, de Mônaco? Eu falei, eu sou a irmã bastarda da Caroline. Aí ela morria de rir. Os grandes ícones globais tratavam a gente com muito respeito. A gente tem uma novela que nós fizemos, Uga Uga, que tinha a Lima Duarte, a amiga da Hebe, a Nair Belo. E nós almoçamos no restaurante deles, que as transformistas sempre foram tratadas não como figurantes, eles colocavam a gente na classe artística. Enquanto geralmente a geração nova de artistas olham a gente com o nariz em pé. E os grandes ícones não, entendeu? Paralelamente a esse trabalho de transformista, como eu falei, eu trabalhei no ateliê do Henrique Filho, né, como bordadora. E assim, eu sempre procurei, no meu decorrer da minha vida, me qualificar em tudo que eu faço, né? Como eu trabalhava com carnaval, com adereços, até hoje com bijus e com bordados, eu sempre quis ter uma faculdade de moda, que é muito caro, né? Até hoje eu não tive condições de fazer. E surgiu na época um curso na Estácio de Sá chamado Gestão de Carnaval. E era um curso politécnico de 2 anos e eu me inscrevi nesse curso e fiz esse curso e me formei. E a mesma coisa em relação à arte transformista. Eu procurei me sindicalizar e tenho meu DRT, tenho meu registro profissional. Por quê? Porque eu não queria que algum dia algum me chamasse de é um viadinho que faz show.
entendeu? Eu não queria isso. Como uma vez me chamaram, eu falei, vírgula, eu sou atriz, sou artista e sou sindicalizado. Eu nunca aconselhei ninguém a viver da arte do transformismo, justamente pelo fato da arte não ser valorizada. Nas boates não é valorizada. Infelizmente, a gente ganha um cachê que não paga nem o que a gente investe. Essa questão assim da família, o que acontece? Como eu falei, eu me montava na casa de um amigo, né, para ir para boate. E eu não queria guardar minhas coisas de mulher, na época eu não tinha emprego ainda. Eu comecei minhas primas sabiam, né, meus primos, o que aconteceu? Eu comecei a passar roupa para eles, passar roupa na casa deles e fazer faxina. Para justamente amanhã ou depois eu ter como argumentar que eu não tirei dinheiro de dentro de casa para investir na Regine, entendeu? Naquela época tudo era muito mais difícil. Então eu comprava apliques em brechó, baratinho, e guardava o cabelo para montar uma peruca de cabelo, porque o auge era uma transformista ter uma peruca de cabelo. Depois eu arrumei um emprego, aí fui melhorando. O Henrique me chamou para trabalhar no ateliê dele e eu virei bordadora do Henrique. Então o que aconteceu? Eu fiz amizade com várias pessoas, várias amigas, e eu comecei a bordar a roupa dessas amigas, dessas artistas transformistas, que além de minhas amigas, viraram minhas clientes. Então, meu pai já começou a aceitar melhor e encarar melhor isso. Tanto que meu pai, por exemplo, a Monique Lamarque, que é uma grande destaque do Salgueiro até hoje, eu fiz a fantasia dela no carnaval desse ano, e ela fez durante 10 anos a fantasia comigo, um destaque glorioso. E ela é uma travesti que trabalhou na Suíça, uma chiquérrima, elegantérrima. A minha amiga ia na minha casa e ele ficava no portão, tomando conta do carro dela e recebia todas as travestis na minha casa, sem preconceito nenhum. Meus pais foram pessoas abençoadas, que eu sinto muita falta até hoje e que nunca destrataram nenhum dos meus amigos. Outra coisa que eu procuro firmar muito no nosso meio, e que é um pouco esquecido pela nova geração, é o respeito a quem já está no meio, né? A gente tem que ter um respeito pelas veteranas. Elas têm história para contar, elas têm coisas para ensinar pra gente. Então a gente tem que bater cabeça para elas, sim. Eu nunca tive preconceito com a arte drag, não. Eu respeito, como eu gosto de ser respeitado, eu também respeitei a nova geração, né? Só que, tipo assim, para elas foi tudo muito mais fácil, né? Como eu já disse, tinham muitas drags que se apresentavam com um calcinho e sutiã, um biquinizinho de lycra, uma peruca e pronto, você entrava em cena. E eu acho que o povo, com o tempo, quando surgiu, isso agradou muito, porque era uma novidade. O bate-cabelo, elas batiam com aquele dinamismo todo, toda aquela vitalidade, e isso agradou muito. Só que eu acho que essa coisa, de repente, delas não continuarem, né, não seguirem com o tempo, foi justamente por elas não se valorizarem, elas não investirem no seu trabalho. Eu acho que o povo quer ver glamour. O glamour acabou, a gente começou a falar isso há um tempo atrás. O glamour não existe mais. Mas a gente tem que resgatar isso, a gente é resistência. Então a gente tem que conseguir sempre tentar manter isso. Eu tenho uma amiga minha, mais antiga do que eu, que falava, não, tá bom, vou entrar assim mesmo. Eu falei, não, você não pode entrar assim, porque você tem um nome. Não importa se o cachê é uma merda, se o cachê não vai valorizar, não vai pagar o que você gastou, mas você tem que se apresentar bem, porque o público merece. E principalmente você. Se eu quero continuar, eu amo a minha arte, eu vou fazer por amor à arte. Eu acho que isso não acontecia com as drags. A drag foi modismo, na minha opinião. Poucas ainda resistem, poucas. Ainda tem uma ou outra que ainda faz um bate-cabelo maravilhoso, mas não é mais como quando surgiu aquele boom na época, que só tinham drag e as finas perderam espaço, como eu. Então me reinventei como cover justamente para continuar trabalhando e conseguir. Estão aí até hoje. O que eu diria para a Regine de anos atrás, bem, quando comecei a minha carreira, eu diria para eu manter a minha boca mais fechada. Porque eu sempre fui de falar muito, e falar inclusive da minha vida, falar dos meus pensamentos, dos meus sonhos, e eu já assinei muito inquérito, né, como se fala no nosso meio. Eu já me prejudiquei um pouco por causa disso, né, porque no nosso meio, assim como todo meio de carnaval, de família, de amigos, existe inveja, existe olho grande. Então, se você começa a abrir muito a sua guarda, você passa a ser mais visada ou mais prejudicada. Tem muita gente que quer puxar tapete mesmo e age sorrateiramente. Eu não tive grandes traumas em relação a isso, mas eu acho que eu poderia ter sido mais comedida no que eu falava ou no que eu agia, entendeu? Embora eu sei que eu não tenho grandes inimigos, mas eu poderia ter
tido uma trajetória mais, como eu vou dizer, com um pouco mais de sucesso, digamos assim, não sei. Acho que assim, poderia ter tido trabalhos que de repente eu gostaria de ter e não tive, justamente por ter falado um pouco demais, talvez. Bem, então eu contei um pouquinho aqui da minha vida, eu espero que vocês apreciem. Não quero dizer que eu seja a dona da verdade, eu apenas abri um pouco do meu coração aqui para vocês. Eu agradeço muito de coração também ao Site Fino, a toda a equipe, a toda a produção que me recebeu muito bem. Eu espero que vocês gostem da minha trajetória e do que eu contei. Beijo grande para vocês. A gente vai se ver qualquer hora por aí.